Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade, Alziro Zarur responde. A lição de hoje é Jesus, o Cristo de Deus, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 6 de janeiro de 1970. Diz a Igreja de Roma que Jesus é Deus. Qual a orientação do céu da LBV? É exatamente a mesma do Espírito da verdade. Uns veem em Jesus, ao mesmo tempo, um homem igual a eles no concernente ao envoltório corporal, isto é, revestido de um corpo material, humano, sujeito à morte como qualquer homem do vosso planeta. Concebido e gerado no ventre da Virgem Maria. E o próprio Deus milagrosamente encarnado no seio de uma Virgem, mercê de concepção e geração por obra do Espírito Santo e, em razão disso mesmo, como consequência de gravidez e parto por obra do Espírito Santo. Esses veem em Jesus um homem-Deus, atribuindo-lhe a divindade com a declaração de ser ele Deus mesmo, feito homem, mortal como eles próprios, realmente morto no Gólgota e ressuscitado graças a ter o Espírito novamente entrado num cadáver humano. Outros veem em Jesus apenas um homem carnal como eles, um homem do planeta Terra, fruto da obra humana de José e Maria, realmente morto no Gólgota e não ressuscitado. Eis, na era cristã, sob o véu da letra, as duas crenças humanas que sobreviveram a todas as hipóteses, a todos os sistemas, a todas as interpretações, a todas as controvérsias e contradições humanas e que separam e dividem. Em meio à multidão dos que duvidam e pesquisam, aqueles a quem se chama cristãos ortodoxos e os denominados livres pensadores. O que assim é, como tudo o que foi e teve curso desde o aparecimento de Jesus no mundo, havia de o ser diante e depois das revelações hebraica e messiânica, sob o império da letra, a título transitório, com o fim de preparar e conduzir os homens ao advento do Espírito. Com efeito, as revelações hebraica e messiânica, obra da vontade divina para o progresso da humanidade,
devem ser explicadas segundo o Espírito que vivifica, pois não há nada oculto que não seja descoberto e jamais rejeitadas, porque a letra, que deu os frutos que devia dar, agora mata. Para o desenvolvimento do espírito, para a marcha gradativa da humanidade na via do progresso físico, intelectual e também moral, tudo tem, de acordo com a presciência de Deus, sua razão de ser nas revelações sucessivas e ascensionais. Essas revelações sempre se conformam na medida do que o homem pode compreender sob a influência do meio, preconceitos e tradições, com o nível das inteligências e necessidades de cada época, sendo ministradas a princípio durante a longa infância da humanidade, sob a capa do mistério, sob o véu da letra e depois, nos tempos precursores da sua virilidade, segundo o Espírito, isto é, em espírito e verdade. Tudo, de há muitos séculos, fora preparado para esse objetivo, mediante a era e a revelação hebraica, como também pelos espíritos em missão entre os gentios, ou seja, para a vinda de Jesus ao planeta e o desempenho da sua missão terrena. A revelação hebraica anunciara a vinda do Messias sob duplo aspecto do ponto de vista de sua origem e de sua natureza. A princípio, dando-lhe origem e natureza humanas, devendo ele ser póstero de Abraão, pertencer à casa de Davi. Depois, intencionalmente, apresentando-o sob a dúvida, o impreciso, a obscuridade e o véu da letra, com origem e natureza extra-humanas, estranhas às leis de reprodução da terra, devendo ser concebido e gerado por uma virgem milagrosamente, com um caráter divino. Deveriam os homens cognominá-lo Emanuel, isto é, Deus conosco. De acordo com as interpretações dadas às profecias, segundo a letra, os judeus aguardavam o Messias predito e prometido, filho de Davi, tendo-o por um libertador material, chamado a lhes proporcionar a reconquista de sua independência e de sua nacionalidade, e mais ainda, a expansão do seu domínio e do seu império sobre todos os povos e nações do mundo. Mas a verdade começaria a surgir após o desempenho da missão terrena de Jesus. Antes de findo o primeiro século da Era Nova, aberta pelo Cristo, o apóstolo Mateus, Marcos, discípulo do apóstolo Pedro, Lucas, discípulo do apóstolo Paulo, e o apóstolo João, que haviam reencarnado em missão para esse propósito, já tinham escrito os 4 evangelhos sob a influência e inspiração dos Espíritos do Senhor, cada qual em seu gênero e no tempo em que suas palavras deveriam sucessivamente manifestar-se, considerados o nível das inteligências, necessidades e aspirações da época. Os evangelhos eram destinados a, reciprocamente, explicar-se e completar-se, e chamados pela vontade de Deus a conservar e transmitir às gerações futuras, sem interrupção, a grande obra da revelação messiânica. Eram o código da renovação do mundo, monumento imperecível que, em seu caráter de obra da verdade, realizada pela vontade divina, deveria, com o passar dos tempos, ver cair-lhes aos pés tudo quanto apócrifo ou falso se havia de produzir
ou ser fruto dos erros humanos, obra que viria a ser a fonte e a regra da fé. A princípio, sob o véu da letra, mas depois, sob o reinado do Espírito, à luz do novo mandamento, na era nova do cristianismo do Cristo. Agora, o mundo inteiro pode compreender que Jesus, o Cristo de Deus, não é Deus, nem jamais afirmou fosse Deus. Todas as suas palavras, intencionalmente veladas pela letra, ou mesmo não veladas, dispostas a servir a sua época e a preparar o futuro, a constituir, pelo Espírito que vivifica, base da vindoura revelação, por ele predita e prometida, do Espírito da verdade. Protestam contra a divindade que lhe atribui a casta sacerdotal organizada. Jesus não é Deus, porque Deus é um só, porque não há outro Deus senão o Pai, que é o único e verdadeiro Deus, eterno, imutável, infinito, que cria, não, porém, pela divisão de sua essência. Criador incriado, de quem tudo e todos recebem o ser. E Jesus não foi um homem carnal, como iremos provar na explicação dos evangelhos, harmonizados e unificados pela vontade de Deus.